de oração, onde você tem oferecido um altar ao Senhor. E eu creio que o Senhor tem recebido as tuas orações, o Senhor tem recebido o teu clamor, o Senhor tem recebido a tua adoração. E eu convido você, onde quer que você esteja, que você feche os seus olhos e que você comece a falar com o Pai. Diga para Ele que você não consegue viver longe da presença dEle. Eu creio que este tempo qual nós estamos passando, o Senhor quer estreitar o teu relacionamento contigo. Então sinta o Senhor. Sinta o Senhor neste momento.
todos que o invocam, de todos os que o invocam, é verdade. E ainda lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 diz: buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto o Senhor está perto, invoque enquanto o Senhor está perto, invoque enquanto o Senhor está perto. O Senhor está mais perto de você, meu querido.
Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos um pouco constrangidos pelo fato de estarmos interagindo uns com os outros através da mídia, mas ainda assim é uma atitude de segurança para preservar a vida dos irmãos, né? Estamos aqui em pouca quantidade, né? Mantendo as distâncias exigidas, e também todos nós estamos fora do grupo de risco, né? Por isso estamos tranquilos em poder compartilhar com você essa palavra. Quero orar primeiro, orar pela sua vida, orar pela sua família, declarar uma bênção do Senhor sobre sua vida. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a igreja, ela não se limita às paredes dos templos, mas a igreja do Senhor, ela é viva, assim como tua palavra é, e também operosa, e por isso estamos nos relacionando neste domingo, ó Deus, agradecidos, porque os meios de comunicação nos são dados também como oportunos para a divulgação do teu Evangelho. Clamamos, ó Deus, pelo nosso país, clamamos, ó Deus, pelo mundo inteiro, que o Senhor esteja perdoando os pecados da nação, perdoando os nossos pecados. Ó Deus, purifica-nos, lava-nos e torna-nos mais alvos do que a neve pelo poder do teu sangue. Ó Deus, em nome de Jesus, delimita a ação e penetração desse vírus no nosso país, no nosso município, na nossa cidade, nas nossas famílias, em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor esteja iluminando homens, ó Deus, sábios, homens que são treinados e dirigidos pelo teu Espírito para descobrirem a cura e o tratamento, ó Deus, dessas enfermidades. Em nome de Jesus, todavia, que a tua palavra nunca falte, ó Deus, em nossa alma, porque ela sim alimenta a nossa alma e purifica o nosso coração, nos trazendo fé e nos conduzindo a te servir cada vez mais. Por isso, Pai, te agradecemos e invocamos o teu nome, a tua bênção sobre a vida dos irmãos que estão agora enclausurados em suas casas por essa limitação, mas que o Senhor esteja abençoando os nossos idosos, nossos queridos vovôs e vovós, nossos pais, que o Senhor esteja guardando para em tempo, ó Deus, oportuno e abençoado, possamos estar novamente no templo como antes nos era facilitado. Fala-nos, ó Deus, através da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Igreja Batista da Paz, em Campos dos Goitacazes, quero dar uma palavra a respeito das suas contribuições, uma vez que estamos parados, mas as contas vencem, né? Por isso, você que precisa entregar o seu dízimo, a sua oferta, faça-o ao irmão Wesley no decorrer desta semana. Na terça e na quinta-feira, entre 19 e 20 horas, estará aqui no templo, ou outro sim, você pode pegar também o número do seu telefone comigo, para que possamos então viabilizar essa transferência ou depósito. A palavra que eu quero trazer para você está em Isaías capítulo 1, do verso 10 ao verso 20. Isaías 1, verso 10 ao verso 20. E o tema que eu quero tratar com você, bem rápido, na próxima meia hora, é que vivos no meio da morte. Vivos em meio à morte. A palavra diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios?
Não continueis a trazer as ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Esta é uma passagem muito dramática, quando o profeta repreende a igreja, repreende o povo do Antigo Testamento, chamando os seus líderes de príncipes de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que as cidades de Sodoma e Gomorra eram famosas pela sua devassidão e também pela sua iniquidade, né? O pecado de Sodoma e Gomorra chegou até as narinas do Senhor. A Bíblia diz como que se a terra estivesse podre, né? Porque enquanto a adoração ao Santo de Israel é em legítimo sentimento, com o coração legitimando a fé do povo de Deus, a Bíblia diz que chega às narinas santas do Senhor como aroma suave, conquanto que o pecado da geração humana e da nação, e o afastamento da nação, chega até as narinas do Senhor como podridão, como de uma maneira fétida, aquilo que não agrada o coração de Deus. E há um decreto então estabelecido, porque o povo de Deus havia se corrompido, e a ponto de Deus rejeitar o seu culto. O povo de Deus se corrompera de uma tal maneira a ponto de Deus rejeitar o seu culto. E sabe que a gente precisa estar tomando cuidado, porque a privação devido ao pecado do povo se tornou comum nesse relacionamento vertical. Deus começa a privar o povo da sua bênção. E quando a gente vai fazendo uma avaliação da nossa geração, do nosso momento, a gente começa a perceber que nós estamos interligados com o povo dessa nossa geração. Porque se hoje há uma manifestação da mão pesada de Deus sobre o mundo inteiro, é porque o pecado humano chegou o seu cheiro às narinas de Deus. Não tenha dúvida disso. Eu já disse e volto a dizer, não acredito que Deus criou o vírus. Pelo contrário. Mas a Bíblia nos mostra que o Senhor tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Por isso, Deus sabia que foi criado. E Deus sabe quem criou. E Deus sabe quais são as motivações. O fato é que a terra hoje está pagando um preço muito alto, e não é muito diferente daquilo que nós víamos do povo daquela época, quando a Bíblia diz que Deus resolveu tirar o povo dele do meio de Sodoma e Gomorra. A Bíblia nos mostra que no final só apenas um homem saiu de lá. Um homem foi encontrado puro, santo, ali no meio daquele povo, que era Ló.
E o pior ainda, a sua família toda se perdeu. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu estava preparando esse texto? Exatamente, se hoje Deus escolhesse apenas uma família para tirar do meio desse povo, será que a nossa família seria a família escolhida? Uma pergunta, né? E nós precisamos estar atentos a isso, que a Bíblia diz que Deus negociava com Abraão, em que Deus falava: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começou a negociar com Deus, dizendo: se tiver 50, o Senhor não destrói. E foi negociando de uma tal maneira que chegou a apenas Ló e a sua família foi encontrado justo no meio daquele povo. A provação tem vindo a todos nós, porque nós estamos no meio de um povo pecaminoso. E o pior ainda é que muitas vezes nós não somos achados como servos fiéis ao Senhor. O tempo é de provação, a provação da fé, provação da obediência, provação da submissão, provação de propósitos. Para quê, por quê, para onde e o que nós estamos fazendo nesse tempo em que estamos aprisionados? Quando a gente abre no capítulo 20 de Números, capítulo 20, versos de 2 a 12, diz assim a palavra de Deus. É exatamente o momento em que 20, de 2 a 12, não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de águas para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis águas da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes e com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. O povo no deserto, da mesma maneira, também se aproximou ou estava vivendo um momento de calamidade, como nós estamos vivendo hoje. Talvez não estivéssemos mais em profundidade como eles estavam, porque a Bíblia diz que a água deles já tinha acabado, né? E a gente conhece bem as pessoas, os fiéis, os crentes, quando vivemos em necessidade. Você quer conhecer bem uma pessoa? É quando ela está vivendo em necessidade. O ponto culminante que define a nossa identidade está quando nós estamos vivendo necessidades. E o povo dessa época, no momento de necessidade, no momento em que não havia mais outro subterfúgio, não havia forma de beber água, eles questionaram Moisés e Arão, e questionaram o Deus de Moisés e Arão. E como há bem pouco tempo atrás eu tinha trazido essa palavra aqui na igreja com a gente, um dia que Deus ministrou ao nosso coração, disse a mesma coisa, é que o povo estava agora
ruminando o fato de ter saído do Egito. Ainda que lá fossem escravos, ainda que lá tivessem sido aumentado a quantidade de trabalho sobre eles, mas eles ainda agora estavam questionando, porque a gente só aprende e vê quem é quem quando a gente está vivendo necessidade, sendo treinados como somos nós da nossa época, em busca da satisfação. Viver as necessidades que nós estamos vivendo hoje pode aflorar o que temos de melhor ou de pior. Viver o que nós estamos vivendo hoje, esse momento de crise, pode aflorar em mim, pode aflorar em você o nosso melhor ou o nosso pior. Sabe como? Porque assim, quem vivia uma vida meio barro e meio tijolo, no relacionamento com Deus, nesse momento que nós estamos vivendo, longe dos templos, longe das nossas reuniões, é um prato cheio. É um prato cheio para se afastar de vez. É um prato cheio para chegar às conclusões que deve chegar de fato, que tipo de cristão nós somos. E o mais interessante é que o povo ali naquele momento então desperta o seu pior, e o seu pior o faz questionar os líderes que haviam arrancado eles do Egito, de maneira que da saudade da escravidão, né? E esse momento que nós estamos vivendo é o momento em que nós precisamos entender qual é o propósito de Deus com isso. É uma frase que diz assim: nada arruína mais depressa a vida espiritual de uma comunidade do que permitir que os pecados dos seus membros permaneçam sem o tratamento necessário. Chamar pecado de pecado. E esse é um momento terrível que nós estamos sendo forçados a viver afastado do convívio da igreja, e é um momento que muita gente está hoje solidário nas nossas questões existenciais, muita gente ajudando, muita gente estão desenvolvendo o seu melhor, mas ainda tem muita gente hoje desenvolvendo o seu pior. O povo foi contra Moisés e Arão, tendo pregado há bem pouco tempo esses temas na igreja. A gente nunca iria imaginar que iríamos viver provações como tal, né? A desconjuntura renega Deus. Se nós não entendermos que o nosso propósito maior é viver aos pés do Senhor, render ao Senhor nesse momento adoração, sentir saudade do culto, sentir saudade do convívio com a igreja, te faz e me faz parte integrante de um corpo. É o momento em que nós podemos de fato avaliar onde nós estávamos indo. Quando a gente olha para o texto, Moisés e Arão então tomam uma decisão. O povo está reclamando, o povo está questionando, e a Bíblia diz que eles vão diante da tenda da congregação, porque na hora da crise as atitudes demonstram quem somos e de que de fato o que nós cremos. Porque veja bem, o povo estava confrontando os líderes, e era um momento de crise para eles também, porque eu quero crer até que eles estavam sofrendo ameaças, porque tiraram eles, né, do Egito. Agora nós vamos morrer aqui. Imagina alguém com fome, imagina alguém com sede, como chegaria para um líder espiritual, um líder daquele povo naquele momento, ameaçando: se você me deixar morrer aqui com fome, eu mato você também. Provavelmente houve esse tipo de conversa. É uma conjectura, mas é verdade, é real. Nós sabemos que a população, quando está com necessidades, ela surta, né? Alguém já dizia antigamente que uma multidão ela é louca. Uma multidão é louca. Eu ouvi um relato de alguém do Rio de Janeiro, agora à tarde, que me preocupou. E um dos relatos dizia que nas comunidades as pessoas já estão fazendo barricadas para que as pessoas que passem doem dinheiro, porque o povo está começando a ficar sem dinheiro.
O povo está começando a ficar sem dinheiro. As pessoas que produziam todo dia, para levar todo dia os seus vencimentos para casa, não estão produzindo nada, não estão tendo o que levar para casa. Ora, quando eu olho para isso, eu vejo que nós estamos interligados. Sabe por quê? Porque se o mundo continuar como está, se a crise continuar como está, a população daqui a pouco vai fazer aquilo que fizeram com Moisés e com Arão. Questionaram ele, foram para cima deles. Agora Moisés e Arão estão apavorados. E eu e você podemos pagar esse pato, sim, porque ainda que nós tenhamos algum tipo de reserva, aqueles que não têm virão a nós, alguns receberão de bom grado e outros roubarão. Então ninguém está seguro, nós estamos numa cadeia. Essa palavra precisa ser encaminhada para todas as pessoas que creem e que não creem. Nós estamos numa cadeia. Sabe o que eu percebo nessa crise? Que nós estamos muito mais interligados do que nós imaginamos. Quando nós olhamos para o vizinho lá no próximo quarteirão, nós estamos ligados a ele. Sabe por quê? Porque se vier uma fome geral, se vier uma carência existencial geral, todos nós teremos que compartilhar, quer queira ou não, uns com os outros. Quer queira ou não, nós vamos compartilhar coisas uns com os outros. E haverá roubo, haverá saque, haverá morte, haverá desgraças totais, se Deus não intervir. Esse era o momento de Arão e Moisés. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que na hora da crise do povo, o povo reclamou. Na hora da crise de Arão e Moisés, eles foram diante da tenda da congregação. Sabe o que isso significa? É que sempre que nós vamos à presença de Deus, Ele tem resposta para nós. Sempre nas crises que vivermos, em que formos à tenda da congregação, porque a tenda da congregação era o lugar onde havia um encontro. A Bíblia diz que a glória de Deus veio sobre eles. Verso 6: então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. Olha o que o texto diz: e a glória do Senhor lhes apareceu. Quando a glória do Senhor lhes aparece, a resposta de Deus é iminente. Então Deus diz para eles: toma, ajunta o povo, pega o bordão, porque eu tenho sempre saída para o povo que confia em mim. Eu tenho sempre saída. E a Bíblia diz então que o povo, junto com Moisés e Arão, receberam água, e não foi qualquer tipo de água. O que a Bíblia diz é que ele tocou na pedra, na rocha, e da rocha saiu água. Eu já vi água sair de tudo quanto é coisa, mas de rocha eu nunca vi não. Eu já vi brotar na terra, eu já vi brotar no chão, eu já vi brotar no canto, eu já fiz cacimba junto com meu pai, eu já fiz poço, eu já tirei água de poço e cacimba, mas nunca vi água brotar em rocha. Sabe o que isso significa? Que para Deus tanto faz. O que importa é Ele atender o chamado dos seus filhos. A Bíblia diz no Salmo 46, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele não é socorro presente na hora que a gente está se divertindo só. Ele não é socorro presente na hora que a gente está vivendo bem bom, na hora que a gente está com dinheiro no bolso. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A resposta de Deus aos líderes foi: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falou a rocha que jorrou água. Deus nunca anda atrás. Enquanto o povo estava questionando, enquanto o povo estava brigando, enquanto o povo estava reclamando, escute, Deus já estava providenciando água. Sabe o que isso significa? Que enquanto nós estamos agora, muitos de nós, apavorados, com medo, preocupados, Deus já está providenciando a saída. Deus já está providenciando a saída. O áudio que eu ouvi hoje, do Rio de Janeiro, me confortou o coração. Porque aquele homem disse assim: eu trabalho em 3 hospitais, e já tem várias pessoas aqui que estão internadas, ninguém está grave, e as pessoas estão se recuperando. As pessoas estão se recuperando. O vírus vai passar. Isso vai se transformar numa gripe. E o povo todo do país vai ser contaminado por ela, sim.
como uma gripe normal. Por isso que é cuidado que devemos ter com os idosos. Vai passar. A água do outro lado já está sendo providenciada. E olhe lá, e quiçá, se o Brasil não for referencial para o mundo inteiro de ter menos contaminação do que há nas estimativas. Até porque o nosso clima ele é muito mais quente. E o vírus não sobrevive mais que 3 horas num ambiente de mais de 25 graus. Por isso, eu e você precisamos cada vez mais buscar o Senhor. A palavra que me chama a atenção aqui, que eu quero encerrar, é que Deus nunca anda atrás, Deus está sempre na frente. Por isso, na hora da crise, na hora das incertezas, nós precisamos recitar o que Jó disse no capítulo 19, verso 25. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, porque ele se levantará sobre a terra. Isaías 47:4 diz assim: nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Salmo 19:14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Ei, escute, preste atenção. O que Deus precisa nos encontrar nesse momento, nos achar nesse momento, é exatamente nesse texto, na nossa boca balbuciando louvores e adoração a um Deus que não é pego de surpresa. Esse Deus que nós servimos nunca será pego de surpresa. Mandaram um vídeo para mim de um garotinho puxando uma quantidade de alimentos, e o carrinho dele de repente desmoronou e os sacos de utensílios caíram na calçada, e ele juntava aquilo ali, mas ele cantava, e ele cantava um hino de adoração, e ele adorava, e ele arrumava aquele carrinho, e ele amarrava as compras, e ele adorava, e ele cantava, e ele adorava, e ele cantava. E uma pessoa que estava adorando começou a glorificar a Deus e começou a perguntar a ele, aquele menino com no máximo 10 anos de idade, ele começa a profetizar sobre a vida daquela pessoa, e só trazendo palavras bíblicas do quanto ele cria naquilo que o Senhor Deus tem como promessa. Você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, velho, idoso, novo, jovem, tanto faz. O que vai importar para nós nos momentos das nossas crises é o quanto nós formos achados adorando o nosso Deus, adorando o Senhor. Porque quando nós estamos vivendo em crise, todas as nossas dores precisam ser traduzidas para Deus em voz de confiança e em voz de fé. Há um hino antigo que dizia: mas eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E a música é assim: mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para salvar, guardar o meu tesouro até o dia final. O nosso principal tesouro é a nossa alma. É a nossa alma. Essa está guardada. Nós somos dele e somos eternos. E para concluir, o Salmo 19:14 também nos fala sobre meditação, sobre rocha, sobre redenção. Que o Senhor nos ache neste tempo sombrio e até mesmo na falta, adorando e proclamando o seu reino pelos 4 cantos da terra. Isaías 44:6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus. Isaías 54:8 diz: no ímpeto de fúria escondi o meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você. O amor eterno eu te atraí. Um pai que está sempre pronto
para quem é filho. Depois dessa crise, a igreja nunca mais será a mesma. Depois dessa crise, a igreja evangélica no mundo inteiro nunca mais será a mesma. Eu quero ler o texto mais uma vez de Isaías, final dele, quando o Senhor diz para mim e para você que Ele é o detentor da sua promessa. Isaías, capítulo 1, verso final, diz assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Esse é o tempo do nosso povo, esse é o tempo da igreja, é o tempo de todos nós buscarmos ao Senhor e dizer para Ele: nós queremos ouvir, nós queremos obedecer, não para comermos o melhor dessa terra, porque isso é consequência, mas nós queremos porque somos filhos do Senhor. Ele é o nosso Pai Celestial, Ele cuida de você, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando da nossa herança e da nossa geração. Ainda que a Bíblia nos diga que praga nenhuma chegaria à nossa tenda, assim muito mais ainda diz o Senhor que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus te abençoe e que a paz que excede todo entendimento, aquela paz que ninguém consegue entender bem, seja ela que reine sobre a sua família, que reine sobre a sua casa. Cuidado com esse tempo de ajuntamento que nós temos dentro de casa. Cuidado para que você não seja espinho para os seus familiares. Seja mesmo um agregador, um profeta de Deus dentro da sua casa. Veja que não é tempo para rixa, não é tempo de contenda, não é tempo de outro sentimento e atitude que não seja de adoração e louvor, porque o Senhor está voltando e Ele precisa nos achar adorando e salmodiando no nosso dia a dia. Quando nós não salmodiamos, nós reclamamos. O povo do deserto começou a reclamar porque não salmodiava, não cantava, não adorava, não tinha um coração agradecido. E é por isso que começaram a reclamar. E Deus precisou tirar água de pedra para provar para ele que Ele é soberano. Para mim e para você, que Deus não precisa tirar água de pedra. Basta uma palavra como essa, para que os nossos corações sejam quebrantados e possamos nos voltar ao Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Pai, em nome de Jesus, abençoe a igreja, fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa fé. Nesse tempo de crise, nós possamos sair no meio deles, no meio desse momento difícil, rejuvenescidos na nossa fé, fortalecidos no Senhor, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Estenda a tua mão de poder, Senhor, mais uma vez sobre o nosso país. Nós te pedimos, nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.